Ministério Público do Rio de Janeiro apreendeu R$8.500.000 no endereço ligado ao ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos. Ele foi preso ontem e é apontado como líder de um esquema que fraudou contratos durante a pandemia da Covid-19. Os agentes do Ministério Público encontraram o dinheiro dentro de uma mala em um imóvel do ex-secretário Edmar Santos, em Itaipava, na região serrana do Rio. Cerca de 7 milhões estavam em reais e o restante em dólares americanos, euros e libras esterlinas. De acordo com o MP, a quantia vai ser depositada em uma conta judicial. Edmar Santos foi preso ontem, em seu apartamento na zona sul do Rio, durante mais uma fase da Operação Mercadores do Caos, que investiga a fraude na compra de 1.000 respiradores para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. O ex-secretário é apontado pelo Ministério Público como chefe de um esquema criminoso que atuava na Secretaria Estadual de Saúde durante a pandemia. De acordo com as investigações, mesmo depois de Edmar ter sido exonerado do cargo, ele continuou a cometer crimes. O ex-secretário vai responder por peculato e organização criminosa. Depois de 3 semanas foragida, Márcia Aguiar, mulher do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, está em casa na zona oeste do Rio de Janeiro, onde cumpre prisão domiciliar. Após a notificação da Justiça, Márcia tem 5 dias para se apresentar à Secretaria de Administração Penitenciária e instalar uma tornozeleira eletrônica. Fabrício Queiroz deixou o presídio de Bangu ontem à noite com o equipamento, depois de uma decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio Noronha. O casal não poderá receber visitas, com exceção de parentes próximos, médicos e advogados. Fabrício Queiroz foi assessor do então deputado estadual e atualmente senador Flávio Bolsonaro. Queiroz é acusado de participar de um esquema chamado de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, em que colaboradores devolvem partes dos salários para os deputados. Porto Alegre tem sofrido com fortes chuvas nos últimos dias. Os alagamentos e os refluxos da rede pluvial trazem preocupação aos moradores da cidade. A forte chuva no início dessa semana fez pelo menos 3 rios gaúchos transbordarem. Neste sábado, Porto Alegre sentiu os reflexos das cheias. A rede pluvial do bairro Navegantes não suportou o volume e refluiu as águas do Guaíba. Ruas e avenidas da região amanheceram alagadas. O proprietário de um estabelecimento gravou um vídeo reclamando da situação. Começou a botar tudo para fora de novo. Faz 20 minutos que essa rua secou. Em torno de 20 minutos. Ela secou. O pessoal que veio fazer a assistência examinou as galerias todas aqui. Não tem nada com sujeira, tá tudo limpo, tá? O Guaíba abastece toda a capital gaúcha. Neste sábado, o lago ultrapassou a marca de 2,60 metros acima do normal. Essa é a 5ª maior cheia da história. Cerca de 3.000 famílias que moram em regiões próximas à margem foram afetadas. Na última atualização, o rio Jacuí, que é o principal contribuinte do Guaíba, havia começado a baixar. Autoridades de Porto Alegre seguem em alerta. Caso o Guaíba não apresente uma queda no volume de água, até a rodoviária da capital pode sofrer com alagamentos. A cobra Naja, que picou um estudante de veterinária no início desta semana em Brasília, ganhou um ensaio fotográfico no zoológico da capital. O fotógrafo Ivan Matos foi o responsável pela sessão. O animal, que era mantido em cativeiro, foi resgatado e está sob os cuidados de veterinários e biólogos desde que foi abandonado em uma caixa perto de um shopping no Lago Sul. Não demorou muito para as imagens ganharem a internet. Pedro Henrique Krambeck, o jovem que foi picado pela serpente, criava o réptil em casa ilegalmente. A polícia segue investigando o caso e o jovem será multado em R$2.000 pelo IBAMA. E hoje pela manhã, policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão e localizaram mais uma cobra que seria de Pedro Henrique Krambeck. Desta vez era uma serpente da espécie jiboia arco-íris. O animal estava escondido em um apartamento na região do Guará. Também foram localizados diversos ratos que eram criados para servir de alimento ao réptil. As investigações apontam que um amigo de Pedro Henrique teria deixado os animais no apartamento do jovem. Inclusive, ele seria o responsável por esconder outras 16 serpentes apreendidas em um aras na região de Planaltina.
No momento da apreensão, não havia ninguém no imóvel. Ele estaria sob a responsabilidade de um servidor público do Judiciário que não teve a identidade revelada. Vamos ver agora os destaques da Operação de Risco, que começa daqui a pouco. Uma operação para combater o tráfico de drogas no interior de São Paulo teve correria e prisão de um traficante. Os detalhes desse caso você vai acompanhar daqui a pouco no Operação de Risco. Olha lá, vai dar certinho. Agora vai dar certinho. Vai dar certinho. Eles não viram a viatura aqui atrás do prédio? É. Segundo os predinhos, né? Segundo portão. Passou esse daqui e vai no próximo ali do carro. Esse aqui não, vai no próximo. Acho que o próximo ali, o portão vai estar aberto. Esse daqui? Tá ali embaixo, ali embaixo. Tá ali, né? É, aqui, ó. Você vai com o Alex. Aqui é pra estar o portão aberto. Vamos ver se o portão tá aberto. Caramba, o portão não tá aberto. Vai lá no outro, vai lá no outro, vai lá no outro. Vai. Não, então, olheiro, vai, vão embaixo que nós esperamos. Os caras fecharam o portão, filha da mãe. Aqui. Já para aqui e nós sobe correndo. Todo mundo. Fecha as portas. Sobe correndo. Soldados do tráfico fogem quando percebem a chegada da polícia. Essa e outras ações você acompanha daqui a pouco, logo após o Rede TV News. E aqui na programação da Rede TV você tem ainda mais chances de ganhar prêmios no Festival de Prêmios Pote de Ouro. De segunda a sábado você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos sorteios. E aos domingos no Encrenca tem a chance de levar para casa R$50 mil em barras de ouro. Se você já era assinante, continua concorrendo e ganha automaticamente um cupom para participar dos novos sorteios. Mas caso ainda não tenha feito a sua assinatura, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela e boa sorte! A primeira-dama, Michele Bolsonaro, e as duas filhas testaram negativo para o novo coronavírus. Michele anunciou o resultado do exame hoje em uma rede social. As três foram submetidas ao teste depois de o presidente Jair Bolsonaro contrair Covid-19. A contaminação de Bolsonaro foi confirmada na última terça-feira. Desde então, o presidente permanece no Palácio da Alvorada e despacha com ministros e assessores por videoconferência. O estado de saúde do presidente é bom. A informação é de que a saturação de oxigênio dos pulmões dele está em 96%, o que é considerado aceitável. Na cidade do Rio de Janeiro, a fiscalização do uso de máscaras foi intensificada no primeiro fim de semana com praças e parques reabertos. Nas praias, guardas municipais e policiais militares abordaram os banhistas que estavam na areia e quem caminhava sem máscara pela orla. Os guardas municipais cumpriram a determinação da prefeitura e apertaram a fiscalização. 81 agentes espalhados por parques e praias da cidade abordaram quem não respeitava o decreto que torna obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos. Quem era flagrado recebia uma multa de R$107 e não ficava nada satisfeito. Tô ficando famosa, gente? Agora tá. Parabéns pra vocês, olha. O cidadão, ele recebe a multa direto no seu próprio CPF. Em 10 dias ele pode comparecer na sede da fiscalização sanitária para fazer o seu recurso e, uma vez não tendo possibilidade de recorrer, ele tem que pagar a multa. Não pagando, havendo inadimplência, poderá inclusive ser incluído na dívida ativa, tal qual ocorre com quem tem multa de trânsito. As praias ainda não foram liberadas para banhistas, por isso a paisagem não combinava nem um pouco com o sábado de sol no Rio. Por outro lado, na água, as atividades físicas estão permitidas. Os surfistas aproveitaram. Sinal verde também para a prática de exercícios no calçadão e na areia, mas sempre com máscara. Algumas pessoas driblaram a fiscalização. Em algumas abordagens que a gente acaba fazendo, a pessoa tira do bolso a máscara e coloca. Então existe uma consciência assim. O que há nesse caso é uma conduta escolhida. Se a pessoa escolheu não proteger a própria vida, infelizmente ela tem que ser corrigida.
Na segunda-feira, o governador do Rio, Wilson Witzel, também vai sancionar uma lei estadual que prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos. O valor da multa será quase o mesmo da prefeitura, cerca de R$ 107, mas o custo pode ficar até 5 vezes maior em caso de reincidência. Durante a semana, parques e praças também voltaram a ser liberados para a prática de atividades físicas. Hoje, no Parque Nacional da Floresta da Tijuca, muitos ciclistas aproveitaram o contato com a natureza, mas também tinha gente sem máscara. Equipes da unidade de conservação promoveram uma ação educativa para conscientizar os frequentadores da importância de cumprir os protocolos de segurança. E o primeiro dia, depois do governo do estado de São Paulo mudar a classificação da Baixada Santista para a faixa amarela, foi de praias cheias. Em Santos, os moradores aproveitaram o sábado de sol e calor para caminhar na areia, nadar e circular pelas ciclovias. As praias de Santos ficaram lotadas. A flexibilização anunciada ontem prevê a liberação para atividades físicas e esportivas individuais e a reabertura parcial de restaurantes, salões de beleza e academias. Este é o primeiro fim de semana com bares e restaurantes abertos na cidade de São Paulo. O movimento agradou os comerciantes, mas houve casos de desrespeito às regras de funcionamento. Ontem à noite, 11 bares chegaram a ser lacrados pela prefeitura e a multa para cada um chegou a quase R$10 mil. O reencontro de Natana com as amigas foi na mesa do bar. Elas moram em cidades diferentes e nem o receio com a pandemia diminuiu a vontade de se reencontrarem. Dá um pouquinho de medo, né, da gente voltar, porque a gente olha pra rua e tá todo mundo usando máscara e tudo mais. Mas a gente sente vontade de estar perto de todo mundo, né? Eu moro com a Érica, então a gente ficou muito tempo separadas. Ela foi para Minas e acabou trazendo as meninas para cá pra gente se distrair um pouco. E acho que estar junto de novo e voltar a ter esse contato é importante, né? É um período muito difícil que a gente está vivendo, mas eu acho que é muito importante também a gente ter esse momento junto. Deixamos até o celular aqui para poder esquecer mesmo do mundo digital, porque agora a gente está sentindo saudade desse pessoal aqui. A saudade estava grande e muitos paulistanos aguardavam ansiosos a volta desse setor. Desde segunda, bares e restaurantes estão abertos ao público com 40% da capacidade, com uma série de mudanças no atendimento. Neste aqui, na Vila Madalena, o cliente precisa passar por uma estação de higienização, medir a temperatura e, claro, usar álcool em gel. E sem máscara não entra. Mas mesmo assim tinha gente que não quis saber dela não. Para beber, né, e comer na mesa, eu concordo, não dá para usar máscara, né? Então a gente tem que tirar realmente, mas se você levanta, vai no banheiro, você usa a máscara, então eu tô vendo que tá todo mundo respeitando, então tá seguindo a norma, tá bem legal, tá legal. Atualmente o setor de bares e restaurantes emprega mais de 370 mil pessoas, mas só 30% deles voltaram a funcionar. O motivo é o horário de funcionamento até 5 da tarde, uma medida estabelecida pelo governo de São Paulo. Para esse gerente, a volta é um alívio, mas a expectativa é que o bar funcione normalmente nos próximos meses. Para nós aqui é mais um happy hour, então é mais para tarde mesmo, então a gente estamos torcendo que isso logo acabe para poder voltar aí ao normal e essa galera tá aí de novo. Enquanto a Associação de Bares e Restaurantes pressiona o governo para estender o horário de funcionamento desses estabelecimentos, as prefeituras da capital e região metropolitana fiscalizam aqueles que desrespeitam essa e outras regras. Ontem houve operação em diversos pontos da capital e da Grande São Paulo. Na Zona Leste, 11 bares foram lacrados por desrespeitarem o horário de funcionamento. Uma multa de quase R$ 9.400 foi aplicada para cada estabelecimento. As fiscalizações continuam, assim como o plano de flexibilização. A partir de segunda-feira, os parques da capital paulista também vão reabrir para o público. Com o pico de casos da Covid-19 previsto para a próxima quarta-feira, Minas Gerais anunciou hoje que o hospital de campanha montado em Belo Horizonte vai abrir os primeiros leitos na segunda-feira. A estrutura está pronta desde abril, mas não recebeu nenhum paciente. De acordo com o governo de Minas, 30 leitos para casos de menor gravidade serão ativados no início da semana, mas o número pode ser aumentado de acordo com a demanda. O hospital foi construído no Expo Minas, o maior pavilhão
pavilhão de eventos de Belo Horizonte e conta com 740 leitos de enfermaria e outros 28 de estabilização. O Brasil registrou hoje mais de 1.100.000 recuperados da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Outras 667 mil pessoas seguem em acompanhamento. O país acumula mais de 71 mil mortes provocadas pelo vírus. Moradores de Confins, na Grande Belo Horizonte, fizeram hoje uma carreata na cidade para cobrar justiça contra uma covardia que deixou um cachorro da raça Pitbull amputado. O momento de dor e desespero foi compartilhado pelo Natan, dono do Pitbull Sansão. Olha que o desgraçado fez com o meu cachorro, velho. Olha, velho, tem palavras um trem desse aqui, pelo amor de Deus. Na semana passada, o cachorro, conhecido por todos pelo seu jeito dócil e brincalhão, foi torturado com arame farpado e teve 2 patas decepadas. O Sansão é um cachorro muito forte, né? É uma raça muito forte. Então, assim, eu acho que se fosse uma outra raça, um outro cachorro, não teria realmente sobrevivido ao que ele passou. Porque é uma coisa, se a gente for parar para pensar, quando, né, amputa as patas, tem vasos importantes passando ali. Então, teoricamente, a hemorragia é bem violenta e pode perder sangue muito rápido. A covardia ganhou uma grande repercussão na internet. E, na mesma proporção, uma grande rede de solidariedade começou a ser formada. A campanha Todos pelo Sansão uniu voluntários, veterinários e chegou à Comissão de Defesa dos Animais da Câmara dos Deputados. Gostaria de agradecer por todas as mensagens de apoio e carinho. Eu fico feliz demais e, se Deus quiser, o Sansão vai sair dessa. O Sansão ainda se recupera nesse hospital veterinário de Belo Horizonte e responde bem ao tratamento nesses últimos dias. Além de cirurgias, remédios e curativos, o que ele mais recebe por aqui é amor e muito carinho. Ele é muito bonzinho, muito dócil, é um cachorro muito tranquilo. Os estagiários todos, desde o momento que ele chegou, são doidos com ele, sempre passando a mão, fazendo muito carinho. Os ortopedistas e fisioterapeutas registraram o primeiro passeio do Sansão, depois das amputações. E para fazer a adaptação o mais rápido possível, os testes com a cadeira de rodas especial já começaram. De acordo com a Polícia Militar, os 2 homens suspeitos foram identificados. Anderson Santos de Souza e Júlio César Santos prestaram depoimento e foram liberados. Eles disseram que decidiram se vingar do Pitbull, porque ele teria invadido o terreno da empresa onde eles trabalham e confrontado o cachorro deles. Na delegacia, eles não apresentaram nenhuma lesão. A lei federal prevê prisão de 3 meses a 1 ano para quem praticar maus tratos. Mas a pena, na maioria dos casos, é convertida em pagamento de cestas básicas. Tadinho do Sansão, Nossa, né? Muito cruel. Mas ainda bem que ele vai ficar bem. Vai ficar bem. Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite. Bom fim de semana. Fique agora com Operação de Risco. Um excelente domingo para você.